Bom, shalom, shalom a todos. Estamos retomando o curso de Shiva Mitzvot Bnei Noach. Na semana passada nós iniciamos a primeira das Shiva Mitzvot Bnei Noach, que seriam relacionadas à idolatria, a Avodah Zarah. Até então, nós somente demos bases para as Shiva Mitzvot. Nós estamos quase na metade do curso. E até esse momento nós somente demos as bases para que pudéssemos entender as Shiva Mitzvot Bnei Noach, a sua veracidade, a sua base na Tanakh, a sua base na Torá, a sua base no Talmud. E aí, semana passada, nós passamos a iniciar as Shiva Mitzvot em si. Iniciamos o tema sobre idolatria, o que seria idolatria, qual é o conceito de idolatria dentro do judaísmo, qual que é o conceito de idolatria na sua prática, como que o judaísmo vê a idolatria em todos os seus aspectos. Percebemos na aula passada que a idolatria ela não é somente servir a um Deus que seja falso, e a gente pode encontrar mesmo dentro do judaísmo, de uma religião verdadeira, pessoas que praticam idolatria, porque seguem seus conceitos pessoais, ou porque tem uma concepção errada sobre Hashem, ou porque tem uma visão errada sobre a própria Torá, ou sobre a revelação do Sinai. E N outras coisas. Então nós vimos também que a idolatria ela não é só praticada fora do judaísmo, mas dentro do judaísmo a pessoa também pode estar praticando idolatria. Ou seja, não é somente ter um falso Deus, mas sim servir a Hashem de uma maneira errada. Justamente por isso o nome é Avodah Zarah. Avodah Zarah é um serviço diferente, um serviço estranho, um culto estranho. Correto? Então, hoje nós vamos continuar esse estudo sobre Avodah Zarah, porém, vamos entrar no tema de falsos profetas. O que é um falso profeta? Quem são falsos profetas? E quais as proibições sobre um falso profeta? Existe, dentro dos nossos sábios, de Chachamim Zichronei Livracha, diversas opiniões sobre se um Ben Noach, se está incluso nas proibições de Ben Noach, ser um falso profeta. O que seria ser um falso profeta? Ser um falso profeta é quando uma pessoa se dirige a uma terceira pessoa e diz: eu tenho uma revelação sobre determinada divindade, venha e vamos servir essa divindade comigo. Porque nas Shiva Mitzvot Bnei Noach existe a proibição da pessoa em si, cometer a Avodah Zarah. A pessoa não pode cometer a Avodah Zarah. Porém, e vou pegar dois nomes, o Igor chega para o Paulo e fala: ô Paulo, vem aqui, vamos servir esse tijolo e serve aí o tijolo. Aí o Paulo vai lá e se curva no tijolo e o Igor não. E aí vem o tribunal e julga os dois. O Igor estaria ou não passivo a pena capital e o Paulo estaria ou não passivo a pena capital? Segundo o que nós aprendemos semana passada, sim, o Paulo estaria passivo de pena capital, porém o Igor, que foi o incitador da idolatria, não estaria passível de pena capital, segundo a maioria segundo a opinião que vigora, tá ok? Porém, temos que entender que mesmo que nesse tema, que é um tema muito abstrato, a lei, a halakha, ela não prevê, ela não tem como previsão a punição, como esse caso que nós citamos, de acordo com o tribunal terrestre, de acordo com o tribunal celeste, a pessoa pode ser de igual maneira punida, tá ok? Ela pode vir a falecer, ou pode acontecer uma catástrofe em sua vida e vir a falecer. Porém, se o Ben Noach se dirige a um Ben Noach e ele faz com que esse Ben Noach ele pratique idolatria, existe essa grande dúvida se pode ou não pode, se é ou não é passível de pena capital de acordo com o tribunal terrestre, tá ok? Estamos falando de um julgamento da terra. Porém, se esse Ben Noach, uma pessoa que não seja judeu, vai e convence um judeu a fazer a Avodah Zarah, a servir um outro Deus, a acreditar em uma anulação de uma mitzvah da Torá que seja, esse não-judeu ele é passível de pena capital, de estrangulamento, no caso, que seria de um falso profeta.
Então, por que um Benor que convença um outro Benor de Avodazara, ele não é passível de pena capital pela mão do tribunal terrestre, porém do tribunal celeste é outro caso. Mas se ele convencer um judeu da idolatria da Avodazara, ele é passível de pena capital pela mão de um tribunal terrestre, porque ele ultrapassou os seus limites sobre o monoteísmo, porque o judeu ele tem como base a unicidade, ele tem que acreditar em uma só, somente em Hashem, e para servir somente a Hashem. Quando um não-judeu faz com que o judeu quebre esse mandamento pétreo, essa cláusula pétrea, base de toda a Torá, ele também se torna passível à pena capital, por fazer um judeu cometer idolatria. Uma pessoa que pegue, por exemplo, um ídolo, seja ele objeto ou não, tá ok? A gente falou um ídolo, nós vimos semana passada, para quem está iniciando hoje, nós vimos semana passada que o ídolo, a falsa divindade, ele não precisa necessariamente ser um objeto. Ele pode ser também uma ideia, pode ser também um Deus imaterial, como nós vemos dentro do judaísmo. Porém, se uma pessoa diz, eu recebi por revelação, ou o meu Deus disse tal e tal coisa, que tem que fazer tal e tal coisa, essa pessoa é legalmente um falso profeta. E ela é passível de pena capital por um tribunal. O propagador da idolatria, ele é culpado. E não importa como ele tenha se dirigido às pessoas. Por exemplo, se ele vai e diz, Deus me disse que vocês devem parar de guardar o Shabat para um filho de Israel. Ou um Ben-Noach vai e diz para outro Ben-Noach, eu recebi uma revelação de Deus que a gente tem que ir em tal templo religioso, que ele te chama dentro desse templo religioso. Vamos supor, você está no meio da rua e recebe uma pessoa, te encontra no meio da rua e você recebe Demóstenes, depende da situação, tá ok? Que o Ben-Noach pode ou não ser julgado por um tribunal judeu. Então a pessoa fala assim, eu recebi uma revelação do meu Deus que você tem que ir na minha igreja ou no meu templo ou não sei, na minha mesquita, seja qual for o termo que ele usar, que você tem que ir lá. E ele usou a palavra Deus, um só Deus. Ele não falou a palavra deuses. Eu recebi uma revelação dos meus deuses. Não, ele recebeu a revelação de Deus, uma palavra no singular. Mesmo que a pessoa está dizendo, se referindo à sua divindade no singular, ele é passível de pena capital. Tá ok? Ou se ele diz, vamos adorar a tal Deus, a tal ídolo, mesmo que esse Deus ou esse ídolo não tenha uma estátua. Tá ok? Uma pessoa que diga, em nome do seu ídolo, uma revelação. O que seria uma revelação? Uma pessoa está no meio de uma multidão e ele se dirige a uma pessoa e diz, eu tive uma revelação de que você vai ficar desempregado ou vai arrumar um emprego, seja qual for a revelação que essa pessoa tenha tido, que essa pessoa dê, essa pessoa ela é passível de pena capital. Ok? Qualquer pessoa que tente, de alguma maneira, refutar uma mitzvah, não só, seja qual for a lei, seja qual for a halakha, baseada em profecia ou até mesmo em milagres, essa pessoa é um falso profeta e ela é passível de pena. Isso mesmo dentro do judaísmo. Então, vamos supor que tem dois grandes rabinos. Dois. Anak, gigantes. E aí eles têm uma dúvida sobre se não sei, sobre se pode ou não pode comer uma coxinha de frango kasher em Israel, que ele achou uma coxinha e falou, eu não tenho certeza se pode ou se não pode. E um rabino disse, não, eu tenho a opinião de que não pode por conta disso da halakha. E o outro também embasa na halakha a sua mitzvah, a sua decisão. Então está uma dúvida.
seríssimo. Se pode ou não pode comer essa coxinha de frango. E aí um diz, então vamos fazer uma prova. Se eu estou certo que deu um relâmpago agora, no meio do dia, e dá o relâmpago. Aí ele, não contente, ele diz, se eu estou certo que deu um trovão agora, aí dá um trovão. E aí ele fala mais, se eu estiver certo que um carro tromba no outro agora na nossa frente, e o carro vai e tromba no outro. E essa pessoa está correta ou não? Pergunta. Não. E se ele fizer outra coisa? E se ele disser que sai uma voz do céu e diga que eu estou correto? E aí sai uma voz do céu e diz, ele está correto. Exatamente. Não. Não se pode embasar em milagre nenhum. Nenhum milagre é passível de se... Não se pode embasar nenhum alahá, nenhum mandamento, nenhuma mitzvah se pode cumprir ou deixar de cumprir por um milagre. Tá ok? Então, esses casos que eu citei para vocês, eles aconteceram. Eu não me lembro o nome dos rabinos. Se não me engano, foi na época de Rabi Yohanan. Não me lembro. Havia uma séria dúvida no Beit Midrash sobre se um forno estava ou não estava kasher. Eu não me lembro o nome dos rabinos da geração, eu vou procurar e eu passo para vocês depois a história com os nomes. E aí tinha essa dúvida, Rabi Yohanan e Eliezer, obrigado, Yohai, Rabi Yohanan e Rabi Eliezer, isso mesmo. Se o forno estava ou não estava kasher. E aí o Rabi Yohanan disse, não está kasher. E o Rabi Eliezer disse, está kasher esse forno. Só que Rabi Yohanan, com todos os outros rabinos, disseram, não está kasher. Tem que ser quebrado. E Rabi Eliezer, ele apresentou a maioria das provas a seu favor. Porém, mesmo que as provas eram um pouco menores, o Rabi Yohanan e todos os rabanim decidiram que o forno não estava kasher. Ou seja, qual é a opinião que vigora? A opinião da maioria. Aí o Rabi Eliezer disse, se eu estou correto, que as paredes desse Beit Midrash se curvem diante de mim. Aí começou a ter um terremoto e as paredes do Beit Midrash começou a se curvar diante de Rabi Eliezer. E o Rabi Yohanan disse que as paredes se parem em seu lugar. E elas ficaram tortas. E não voltaram para o seu lugar. Nem por honra de Rabi Yohanan, e nem acabaram por honra de Rabi Eliezer, e nem acabaram de cair por honra de Rabi Eliezer. Rabi Eliezer disse outra coisa. Vocês estão vendo aquela árvore ali, plantada ali fora? Se eu estiver correto, que essa árvore se desplante daí, dê alguns passos e se plante em outro lugar. A árvore foi e se desplantou e plantou em outro lugar. E os rabinos falaram que ela volte ao seu lugar de origem. E ela foi e voltou. E a Rabi Eliezer viu um rio do lado do Beit Midrash e disse, se eu estiver correto, que esse rio agora comece a correr do contrário. E o rio passou a correr do contrário. E aí os rabinos disseram que o rio retorne ao seu lugar. E o rio voltou a estar no seu lugar. Depois dessas três coisas, Rabi Eliezer disse, se eu estiver correto, que saia uma voz do céu e que diga que eu estou correto. E veio uma voz dos céus e disse, Rabi Eliezer está correto. Todos os rabinos, junto com Rabi Yohanan, disseram, a Torá foi entregue para os homens. Então, os homens devem julgar a Torá. Não devemos nos embasar em nenhum tipo de milagre para a conclusão de um pensamento, de uma alahá. Bom, o fim da história é um pouco longo, mas Rabi Eliezer acaba recebendo um herem, ele é banido do judaísmo, ele teve um banimento, porque ele não aceitou que os rabinos não concordassem com ele, teve um sério problema. Ele saiu, ficou alguns anos, se arrependeu, voltou, e no fim da história toda, todos os rabinos encontraram indícios de que a alahá seria sim de acordo com Rabi Eliezer. Porém, para que vocês entendam que mesmo dentro do judaísmo, mesmo dentro de grandes rabinos, não se embasa em milagres, tá ok? Então, essa foi só uma história para aclarar um pouco a ideia de vocês, o pensamento de vocês sobre isso, como isso funciona.
Então, mesmo uma pessoa que se diga servo do Deus de Israel, mesmo que ele seja judeu ou Ben-Noach, e diga palavras que são contrárias à nossa Torá, ou que ele profetize palavras que não devam ser profetizadas, ou de uma maneira equivocada, essa pessoa deve ser executada, mesmo que profetize em nome de Deus, do Deus de Israel, palavras ou uma profecia errada, ok? Qualquer pessoa também que profetize da seguinte maneira: eu tive um sonho com você, que você não pode ir viajar essa semana, porque o meu Deus me dá o poder de ver as coisas pelo sonho. Essa pessoa também é um falso profeta. Ok? Sobre os falsos profetas, existe alguma dúvida sobre isso? De acordo com tudo que eu falei, ou nesse tema, por esses temas? É um tema muito comum no Brasil, todos conhecem a respeito disso, sabem como é recorrente isso. Então, se varia em três, exatamente. Se tiver no meio de ti um profeta ou sonhador de sonhos, exatamente, Ricardo. Perfeito. Dito isso sobre o falso profeta, nessa aula de hoje nós também trataremos de um assunto chamado pilares idolátricos e objetos oferecidos a Avodazará, a ídolos, tá ok? O que é um pilar idolátrico? O que é uma matsevá? Um pilar idolátrico é qualquer objeto ou edifício que seja construído para que as pessoas prestem culto ou ao próprio objeto ou uma divindade alheia a esse objeto. Muito comum no Brasil, vocês nas praças centrais terem algum tipo de poste ou de pilar ou de algo que seja referente à igreja matriz ou algo assim. Isso é muito comum no Brasil, tá ok? Isso seria uma matsevá, um poste ídolo, tá ok? É outro outro outra matsevá conhecidíssima, matsevá, um objeto colocado para que as pessoas prestem louvor a uma divindade, é a pedra de Kaaba, em Meca, usada pelos muçulmanos. É uma pedra quadrada, que eles vão lá e ficam dando volta, dando volta, dando volta, em volta dessa pedra para honrar o Deus deles. Isso é uma matsevá. É um poste, um local, onde as pessoas vão a esse local para prestar culto a uma divindade, tá ok? Pedras fixadas, pé de coelho é outro caso, Edson. Tá ok? A gente já vai chegar nele daqui a pouco. Ele é um amuleto. Amuletos também é um tema de. É daqui a pouco. A gente já chega no pé de coelho. Então, pedras, madeiras, estacas, postes, foi como teve no caso do profeta Daniel, como teve vários locais da Tanar, demonstrados que era uma maneira muito antiga de se prestar cultos, tá ok? Isso é proibido. É proibido passar perto, é proibido se reclinar perto, é proibido se apoiar em um poste desse, é proibido tomar sombra num poste desse, com um poste desse ou num local que tem esse poste, tá ok? Os filhos de Israel foram ordenados a destruir todo e qualquer poste idolátrico desse, porém, somente no território de Israel. Fora do território de Israel, os filhos de Israel não têm como obrigação destruí-los. O tipo de idolatria muito comum de ser feito, prestem muita atenção nesse tópico, isso é muito importante para todos vocês. Um tipo de idolatria muito comum a ser feito para esses postes é ficar de joelhos ou se curvar no chão. Uma pergunta clara, simples: é costume dos filhos de Israel, é costume dos judeus se curvarem, ficarem de joelho? Não.
nós não nos curvamos. Os filhos de Israel ou um Ben Noach não se curvam. Nós não nos curvamos. Não ficamos de joelho, não nos prostramos no chão, não deitamos no chão, não fazemos qualquer tipo de prostração dessa maneira. Como nós nos prostramos de pé. Ou estamos sentados, por exemplo, na sinagoga, e quando alguém faz o barehu e você está sentado, você se levanta e se curva e retorna. Essa é a nossa forma, isso é a forma dos filhos de Israel de se curvarem, tá ok? Também, o único local onde era permitido para os filhos de Israel se prostrarem ou se curvarem era no Beit HaMikdash. Dentro do Beit HaMikdash é permitido. Hoje, existem 2 ou 3 momentos durante todo o ano em que os filhos de Israel se prostram. Hoje, seria em Shemini Atzeret, se eu não estou enganado, em Rosh Hashanah, tenho completa certeza, e em Yom Kippur, completa certeza também. Durante a Hazará de Musaf, tem um momento que se leu a lei dentro da própria Hazará. Nesse momento, os filhos de Israel se curvam. Então, mas muito rapidamente, e tem um pano sobre o chão, tem que colocar um pano sobre o chão, porém, se curva e já retorna. Então, é algo muito peculiar e muito raro de se ver um filho de Israel se curvando. Na verdade, não devem fazer isso, tá ok? Isso é uma prática não judaica, é uma prática que era conhecida por idolatrias, para as pessoas prestarem cultos a idolatrias, e não ao Deus de Israel. Desses postes ídolo, desses locais onde, por exemplo, tem uma romaria, que as pessoas fazem lá com uma corda gigante, apesar de que a corda não é um local fixo, nós estamos falando de locais fixos, não se pode extrair benefícios desses locais. O que é não se poder extrair benefício de um local, por exemplo, até mesmo de uma igreja ou de qualquer seja o que for, é não poder nem tomar sombra de uma igreja. Você não pode falar, tem uma igreja ali no meio da praça, tá sol aqui, eu vou ali ficar debaixo dessa sombra. Isso seria proibido de acordo com a nossa halakha. Ok? Para responder uma pergunta que foi feita aqui, tem um aleino dentro da Musaf. Tá ok, Ohai? Se você abrir a Musaf de Yom Kippur, a Musaf de Rosh Hashanah, e se eu não estou enganado também em Shemini Atzeret, desculpa, eu errei, não é em Shemini Atzeret, é no 7º dia de Sukkot, não em Shemini Atzeret, tá? Seria o 7º dia de Sukkot e não o 8º. Em Shemini Atzeret, completa certeza, são os momentos que se curvam. Abre na Musaf esses dias, tem um aleino ali dentro, a de Shemini Atzeret tem em outro local, mas em Yom Kippur e em Rosh Hashanah, sim, são nesses locais. Passar na frente da igreja. Pelo menos 8 metros de distância ao passar na frente de uma igreja. Preferencialmente, atravessar a rua, não se passa em frente de igreja. Então, para complementar aqui o aleino, não é no aleino, tá ok, Ohai? Não é dentro do aleino, é no aleino que fica dentro da Musaf. Se você pegar o Mahzor e abrir na Musaf, você vê que tem um aleino dentro da Midah de Musaf, na Hazará do Azan. Tá ok? Uma pessoa que herdou, então, um ídolo, um objeto de ouro, de prata, essa pessoa ela pode fazer uso desse ídolo, desse objeto de ouro, desse objeto de prata, desde que ela anule. Como anularíamos? Eu recebi aqui uma estatueta de prata e eu quero derreter essa prata para vender. Eu pego um martelo, bato nessa estatueta para desfigurar ela. Agora eu desfigurei, eu anulei o objeto. Posso utilizar esse objeto. Eu tenho um objeto recebi, sei lá, meu avô comercializava estátuas de madeira, e ele faleceu e deixou lá 50 containers de estátua de madeira da Santa Benedita, sei lá. O que eu faço? Eu venho com o machado, racho todas essas estátuas e vendo essa madeira. Vou ganhar dinheiro com isso.
Dessa maneira, se pode reutilizar um objeto, tá ok? Se, como a Ruth perguntou, se tem igrejas dos dois lados da rua, não tem como escapar, pode passar, simplesmente passar, não pode parar. Se você parar na frente de uma igreja, isso é errado. Isso está completamente proibido, tá ok, Ruth? Passar na frente é um erro menor, desde que você não passe na frente para utilizar essa sombra. Ah, eu vou passar aqui porque nessa igreja é grande e tem uma sombra. Não, e não pode. Mas se você está passando como passa em qualquer lugar, não tem problema. Porém, parar na frente de uma igreja, encontrou a Benedita, que é minha comadre, está na frente da igreja, vou trocar dois dedos de prosa com ela. É proibido, tá ok? Que encontre ela em outro lugar, num barzinho, em outro lugar. Chama ela para ir na sua casa, parar na frente da igreja é proibido. Não somente a igreja, a gente fala igreja porque é a forma mais comum de se dizer, tá ok? Porém, qualquer forma, templo de culto, seja ele de umbanda, seja ele de candomblé, seja ele espírita, seja ele seixonoye, seja ele jorei, seja ele o que for, tá ok? Naftali, eu preciso confirmar essa sua pergunta, tá ok? Não tenho como te responder ela hoje. Cruzes são objetos que nós já falamos na aula passada, muito característicos de Avodazará. Então, elas são proibidas de qualquer maneira. Tem uma roupa que tem uma cruz, arranca a roupa fora. Tem uma coisa que tem uma cruz, arranca fora. Tem qualquer objeto, ou moeda, ou qualquer tipo de coisa que tenha uma cruz, deve ser desfeito. Tá ok? Porém, se nós nos encontramos com um sacerdote, ou um padre, ou alguma pessoa na rua, vamos supor que eu sou vereador de uma cidade, eu vou lá encontrar o padre na inauguração de uma escola. E ele está usando sei lá, uma estola, não sei como se chama, com uma cruz. Posso ou não posso cumprimentar ele porque ele tem uma cruz? Pode, não tem problema nenhum, tá ok? Porém, que fique evidente que você está prestando honra não à divindade, porém, Batina, isso. Porém, a pessoa. Uma coisa que deve ser muito cuidado, também relacionado a objetos de idolatria, como foi perguntado logo acima, sobre o pé de coelho. Não só o pé de coelho, porém qualquer tipo de medalha, de corrente, de pulseira, de objeto de mandinga, de papelzinho, qualquer tipo de coisa não deve ser utilizado, tá ok? Ela é caracterizada, isso tudo é caracterizado idolatria e é proibido. Exatamente, Ricardo. O ponto turístico do Rio de Janeiro, o judeu não deve ir, claro que não deve ir, e muito menos dizer o seguinte, prestem atenção, vamos nos encontrar naquela escola Jane Maria. Onde fica a Jane Maria? Ela fica do lado do Redentor. Não pode ser utilizado nem mesmo como ponto de referência, tá ok? Porque diz que não podem ser, o nome desses deuses não serão achados em suas bocas. Tem várias explicações sobre esse passuque, tá ok? Porém, não se deve nem usar como referência. Fica do lado do templo do não sei quem, não fica do lado da igreja não sei qual, é errado, tá ok? Fica na rua tal, esquina tal. Onde? Perto do mercado tal, perto de tal outro lugar. Não deve nem ser utilizado como referência. Ok? Qualquer tipo de consumo de alimentos ou bebidas que se diga, esse alimento ele é de Deus, Deus mandou fazer, Deus nos ordenou comer tal coisa. Por exemplo, hóstia. O hóstia dos católicos é um alimento que é proibido.
Então, seria proibido em qualquer... É impossível castizar uma hóstia, por exemplo. Também é proibido utilizar utensílios que tenham essas imagens. Uma pá que tem um desenho de uma cruz, ou desenhos principalmente de sol e de lua. Então, se você tem um quadrinho com o sol, um quadrinho de lua, um cinzeiro de sol, objetos com sol e com lua, são proibidos, assim como com dragão, porque eles dão honra para essas coisas. Não, Edson, não se faz mikve por esse tipo de coisa. Se a pessoa trabalha com algum tipo de conserto e ele vá consertar o ar-condicionado de uma igreja, de algum lugar, pode ir sem problema nenhum, tá ok? Evitando, não indo em momentos de culto, porque vai ficar caracterizado que você não está indo lá para honrar o lugar, mas sim para caracter que é por trabalho, sem problema. Brincos de sol e de lua. Vanusa, não tem problema, tá ok? Segundo o Rav Ovadia Yosef, no Kitur Shulchan Aruch, nos seus comentários sobre Alachot Avodah Zarah, ele diz que objetos pequenos, como pingentes e brincos, não se caracterizam como Avodah Zarah, tá? Como objetos de idolatria, porque não foram, ninguém se curva diante de um brinco, ninguém se curva diante de um pingente. Então, nesses casos, não teria problema. Porém, cruz é terminantemente proibido. Yosef, se você advogar para temas que não sejam de cunho religioso, não tem problema nenhum, tá ok? Se for temas que não sejam de cunho religioso, não tem problema nenhum. Alimentos com nomes de Avodah Zarah não podem ser ingeridos, tá ok? Porque, em geral, eles foram oferecidos, eles têm como ideia base ou serem oferecidos para esse lugar, tá bom? Tudo que for caracterizado ter sido feito como enfim, artístico e não idolátrico pode ser utilizado, tá ok? Então, se você tem um cavalo que está uma estatueta de um cavalo, é lógico que é artístico, não é idolátrico, então pode ser utilizado. Porém, imagens de pessoas como o que nós falamos na semana passada, que tem um bebê no colo, que tenham sobre um dragão, sobre um cavalo matando um dragão, ou estátuas que remetam a uma idolatria, um senhor moreno com cachimbo, por exemplo, um negro com cachimbo, são estátuas proibidas. A forma de anular essas estátuas, esses objetos, era serem jogados no mar ou em um rio fundo, de preferência quebrados, tá ok? Essa é uma maneira de anular uma estatueta. Uma pessoa que encontre valores monetários dentro de uma estatueta ou debaixo pode fazer uso desse dinheiro sem problema nenhum. Se uma pessoa se está chegando, por exemplo, não sei, deixa eu pegar um exemplo aqui, festa em junho, está chegando em junho, e aí tem no seu trabalho uma vaquinha para fazer uma festa junina para o seu João. E aí, eles te falam, vamos fazer uma vaquinha para a gente comprar, sei lá, para o quentão, gengibre para o quentão de junho. Aí você pode ou não pode dar dinheiro, de forma alguma. É proibido contribuir com qualquer continuidade, com qualquer quantia financeira para qualquer tipo de Avodah Zarah ou prática que se ligue a Avodah Zarah. Josiane, é complicada essa sua pergunta. Se uma pessoa presta serviço, se uma instituição religiosa
procura um advogado para fazer o estatuto. É possível atender esse serviço ou não? É muito complicada essa sua pergunta, porque a pessoa ela não está demonstrando fé naquilo. Eu também vou pesquisar sobre essa tua pergunta, tá ok, Josiane? É diferente. Esse é um outro caso, porque você está fundando, auxiliando fundar um templo, tá ok? É complexo isso. É terminantemente proibido comprar rifas de igrejas, tá ok? Uma doação para uma instituição não tem problema. O problema é se essa instituição ela for ligada a um templo. Por exemplo, a Lar dos Velhinhos Santo Antônio, que é da igreja, da paróquia Santo Antônio, por exemplo. É proibido, lógico, porque ela faz referência, você está auxiliando a causa da Vodazara, porque lá eles vão ter missa, vai ter o padrinho lá fazendo todos os serviços. Tá bem? E o que não, o que pode ser utilizado depois de ser oferecido para um ídolo? Nós já vimos que existem coisas, inúmeras coisas que não podem ser utilizadas, por exemplo, comida jamais pode ser revertido depois que foi oferecido, não se reverte a consagração. Porém, existem coisas que são pétreas que não se consagram, mesmo que a pessoa consagre e consagre, ela nunca vai ser de verdade consagrada. Por exemplo, uma montanha, um rio, uma árvore que tenha sido plantada antes da consagração, e não que a pessoa plante para consagrar, um campo, qualquer coisa que seja fixa, uma pessoa, mesmo que ela venha, que suba 500 pessoas em uma montanha, diga, agora essa montanha é do senhor Luiz Felipe, é do senhor Pedro Cláudio, do senhor José Augusto. Essa montanha a gente vai devotar a idolatria para essa pessoa. Então, essa montanha não é devotada. Por quê? Porque é algo fixo. Não é da pessoa. E a Allahá, sobre isso, parte do princípio que uma pessoa somente devota à idolatria o que lhe pertence. Se a montanha não lhe pertence, então ele não tem como oferecer para idolatria. Mesmo que ele fale, aqui está aqui a escritura de que essa montanha é minha, a montanha de verdade não é dele, porque ele vai morrer e a montanha vai continuar lá. Tá bem? Rochas. Brahma Chopp não tem problema nenhum. Ele tem um nome comercial e não é um nome que tenha sido devotado à idolatria. Sim, Marcelo. Por exemplo, continuando aqui, pedras. Existem muitas pedras num local e vieram e prestaram culto sobre essas pedras nesse local. Esse local continua permitido. Essas pedras continuam permitidas. Porém, se as pessoas foram num rio ou em um local, removeram essas pedras, isso é uma prática eu não me lembro se é da Umbanda ou do Candomblé, eu sei que tem muita diferença entre um e outro, eu sou leigo nas duas religiões, porém tem uma que eles montam um templo idolátrico dentro de um templo, dentro de um local, eles buscam as pedras no rio, em um lugar, e levam para dentro do templo deles. Essas pedras passam a ser proibidas. Para elas, se aplica as mesmas regras de ter que jogar no meio de um rio depois e desfazer dela. O Lucas, nós falamos semana passada que um alimento oferecido para um ídolo ele é proibido. Se uma pessoa fez o alimento e ela ofereceu esse alimento, fez uma brachá sobre esse alimento, uma bênção sobre o alimento, oferecendo, agradecendo ao ídolo,
é um alimento oferecido para o ídolo, então se torna proibido para nós, ok? Para nós judeus, para nós Bnei Noach. Jones, existem opiniões sobre se podem ou não podem alimentos com nomes de santo, tá ok? Existe opinião que permite. Eu sou da opinião que não se deve comprar, porque mesmo que a pessoa não seja, não tenha oferecido aquele objeto para uma divindade, é evidente que ele vai atribuir àquela divindade o sucesso do seu negócio pelo nome da divindade que está escrito na embalagem dele. Então, de certa forma, você vai também estar gerando a Vodazará comprando um objeto desse. Correto, Edivaldo? Se caiu aí, saiba que comprar rifas e qualquer tipo de objeto que beneficie financeiramente uma instituição religiosa que não seja judaica é errado, tá ok? De igual maneira, nós já falamos semana passada, compactuar com eles em um evento, sei lá, mesmo que seja beneficente, fazer com que aparente que as duas crenças são semelhantes, isso é errado, é terminantemente proibido. Como eu disse, Edson, sobre receber doações com alimentos que têm nomes de santo. Existem opiniões que permitem, mesmo em Israel, tá ok? Nós temos aqui em Israel uma água que, se eu não me engano, chama Sant, é o nome de um santo, eu não lembro o nome do santo, Santo Agostinho deve ser, alguma coisa assim. Tem o nome de um santo aqui em Israel, que é o nome de uma água kasher aqui. Então você vê que mesmo em Israel eles permitem alguns alimentos, tá bem? Então, se for doação e for uma necessidade grande, pode utilizar, não tem problema. Porém, se for um alimento feito, se for um alimento, por exemplo, é uma marmita, a instituição Santa Benedita está doando 500 marmitas para a comunidade. Diga muito obrigado, mas não aceitamos. Pode dar para outra pessoa, tá ok? Porém, se for um alimento in natura, macarrão em saquinho, arroz em saquinho, coisas que não tenham sido preparados, de fato, não. Existe a grande questão desse caso é o seguinte: a gente somente, como eu disse, a pessoa só pode purificar algo que seja dela. Então, se ela comprou o arroz já com o propósito de doar, esse arroz, na verdade, não era dela, entende? Então, existe uma grande leniência nesse caso, porém, a minha opinião é que melhor não. É melhor não, tá bom? A forma apropriada de se destruir um ídolo, de se anular um ídolo, é queimar, rasgar e desmembrar. Tá ok? Então, queimar, desmembrar ou rasgar, seja ídolo, seja livro, seja qualquer objeto que tenha algum símbolo de idolatria, e jogar num rio ou em algum lugar. E se você queimou, se você já destruiu, desmembrou de uma maneira que não seja possível já reuni-lo, aí pode jogar no lixo, não precisa devotar nenhum tipo de respeito sobre esse tipo de objeto, tá bom? Demóstenes, o Demóstenes fez uma pergunta: se recebermos alimentos das pessoas que não são Brenor, de uma igreja, de um templo, para preparar para o não judeu, tipo uma assistência social. Eu não sou a favor principalmente em assistência social, participar junto com outros tipos de crença. Porque nisso você demonstra que eles são iguais. Nós somos iguais como humanos, então vamos fazer como humanos algo alheio à religião, tá ok?
Se o rabino tal junta com o padre tal, com o pastor tal, para fazer uma causa de assistência social, eu sou contrário. Para mim, isso não deve existir. Se as pessoas querem falar que são iguais, então montem uma assistência social sem cunho religioso nenhum, sem colocar o nome do rabino tal, sem colocar o nome do pastor tal, colocar o nome do padre tal. Quando você se une, uma pessoa se une religiosamente, e não estou dizendo nem compactuar com a religião, quando um pastor, um pastor, o padre, o rabino, o sheik, essas pessoas sentam numa mesma mesa, em seus títulos religiosos, e queiram, mesmo que seja fazer o bem, para o judaísmo isso não serve. Não serve. Está errado, tá ok? Quer fazer o bem, tira o kippah, entre aspas, né? Continua de kippah, mas põe um bonezinho, vai lá como a pessoa civil, a pessoa não religiosa, uma pessoa civil, se unindo a outra pessoa civil, e não a um padre, ou pastor, ou professor, ou médico, ou doutor, como se faz em qualquer lugar. Ok? E aí essa pessoa, em seu status civil, aí vão fazer o bem, vai fazer assistência social. Enquanto religião, proibido, tá ok? Bíblias, a minha opinião é fogo, tá ok? Se a pessoa tem lá uma Bíblia que tem o Evangelho dos Cristãos e tem a Tanakh agregada a ela, a minha opinião é que jogue fogo, porque mesmo que não tenha uma Kedushá, ela tem textos traduzidos da Torá, textos traduzidos da Tanakh, mesmo que muitas vezes mal traduzidos, mas também não deve ser utilizado. Então, a minha opinião é fogo, tá bem? Agora, nós temos muito pouco tempo ainda para concluir esse tema hoje, o que concluir. Nós vamos falar sobre um tema que é muito vasto, muito grande, porém a gente vai resumir ele muito pequeno. Se precisar, semana que vem, nós podemos retomar daqui. Seria sobre fantasmas, espíritos, magia, adivinhação, astrologia, encantamento e necromancia. Ok? Qualquer crença, eu acho que eu vou deixar esse tema para a semana que vem, ele é bem longo, vai gerar muita pergunta. Semana que vem a gente parte daqui, conclui esse tema de Avodazará, com esse tema de espíritos, fantasmas, magias, adivinhação, astrologia, encantamento e necromancia. Nós partimos a partir daqui semana que vem, tá ok? Vamos responder perguntas, porque eu vejo que tem bastante. Bíblia, não, esse tipo de Bíblia, Ricardo, não pode nem ter em casa, tá bem? Porque é um livro que é de Avodazará, o que te cabe ele? Entendeu? Não tem como você falar assim, eu sou, sei lá, corintiano, mas meu guarda-roupa tem as camisas do Palmeiras. Não tem lógica, né? O cara vira casaca fácil, fácil. Hoje não existe a pena capital, Alex, porque a pena capital ela funciona da seguinte maneira: é uma pena seríssima, seríssima, seríssima. Tem que ter existem vários batedin, existem tamanhos de beitedin, tá ok? Tem o beitedin de 3, que é um beitedin de 3 rabinos que serve para tomar decisões simples de alahá, decisões comerciais, se quem está devendo para quem, o que eu vou fazer para... Eu tenho uma empresa e a gente vai dividir eu com o meu sócio, como eu vou fazer. É um Beit Din de 3. Beit Din de conversão é um Beit Din de 3. Existem vários casos que são decididos por um Beit Din de 3. Existe o Beit Din de 7, o Beit Din de 13 e o Beit Din de 27. O 27, de 27 Rabanim, se eu não estiver enganado, tá ok? É o que já pode determinar uma pena capital com pena de morte. Depois desse, existe um Beit Din maior, que é o de 71 grandes sábios, e depois, como foi na Knesset Hagdolah, 121 sábios. Hoje nós não temos esses Batei Dinim, portanto não temos as penas de pena capital hoje em Israel. Hoje ninguém é decretado, ninguém é tido como pena de morte.
Existem dois problemas quanto a isso. Não fiquem tão felizes. Porque o primeiro problema é uma pessoa cometer um ato que seja pena de morte. A pessoa cometeu esse ato. Se tem o Beit Din na terra, e essa pessoa não foi pega para fazer o Beit Din, não foi pega para ser julgada, alguma coisa assim, ou o Beit Din decretou ela livre, a culpa é do Beit Din. Porém, se não tem o Beit Din na terra, e a pessoa fez algo, passou a pena de morte, e ela não morreu, ela precisa pagar a pena dela. Se ele não morrer para essa vida, ele vai morrer na vida pro Olam Abá. Ele vai ter que pagar a dívida dele. Se ele não pagar agora, ele paga depois. Entende? Então, a pena capital um dia retornará. Porém, mesmo enquanto tinha o Sanhedrin, uma pena de morte era decretada a cada, sei lá, 50 e 50 anos, 70 e 70 anos. Um Beit Din que decretava pena de morte de 70 e 70 anos, uma pessoa era tido como um Beit Din sanguinário, ou mais de uma pessoa em 70 anos, durante 70 anos. Léa, sim, você pode levar em consideração sonhos, porém não é qualquer pessoa que pode te ajudar a interpretar os sonhos, nem mesmo você pode tentar interpretar os sonhos. Quando é um sonho que deve ser dado atenção, quando esse sonho se repete mais de uma vez, tá ok? E vamos supor que você sonhou 5 vezes com a pessoa fulana, com a sua amiga Mariana. 5 dias seguidos sonhou com a Mariana e ela está batendo de carro. Você pode chegar e falar para a Mariana? Não. O seu dever é estudar o sonho que você estudar sozinha, tá ok? E pronto. Se a Mariana chegar em você e falar, ai, né, eu tive um sonho tão estranho, com um acidente, alguma coisa assim, e ela não quis te contar o sonho. E você fala, o teu sonho foi assim, 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 assado. E a pessoa fala, exatamente esse foi o meu sonho, mas como você sabia? Aí você fala, eu sonhei esse sonho 5 vezes, e eu vim estudando ele há um mês, e aí eu consegui achar a interpretação dele, ou o Rabino me ajudou, ou o Moré me ajudou, uma pessoa tem muito conhecimento, de preferência, para poder te ajudar nesse tipo de tema. Me ajudou e a gente achou que era bom você prestar atenção, você tomar cuidado com tal coisa, tá bem? Então, por que a gente usa isso como explicação? Porque, veja só, os nossos sábios dizem que Yosef, quando ele sonhava um sonho, ele já tinha o mesmo sonho. Quando, por exemplo, o faraó teve os sonhos, Yosef já tinha tido o mesmo sonho. E ele já tinha estudado e interpretado várias vezes. E aí, quando o faraó chama ele, o faraó nem precisa contar o sonho. Mesma coisa acontece com Daniel. Quando o Nebuchadnezzar chama ele e fala, eu tive um sonho estranho, assim, assim, assado. Daniel fala, não foi esse o teu sonho foi outra coisa, você sonhou isso, isso, isso. Aí ele fala, é verdade, como você sabia? Se nenhum dos meus adivinhadores sabiam, lógico, o Daniel já tinha sonhado a mesma coisa. Então, sim, os sonhos podem acontecer várias vezes. Porém, se for com outra pessoa, não vai falar com a pessoa, porque você falando com outra pessoa, você poderia estar caindo no tema de ser um falso profeta. Várias pessoas que sonham do mesmo assunto. Existe uma coisa, que se chama consciente coletivo, inconsciente coletivo, que é um tema a se estudar da psicologia, que às vezes a gente está todo mundo ansiando, desejando por uma coisa, ou foi falar de uma coisa importante no Facebook ou em tudo, que leva com que as pessoas tenham o mesmo resultado, a mesma resposta em sonhos ou em atitudes no futuro. Então, se chama inconsciente coletivo. É melhor entender dessa maneira. Compreendido? No Brasil, é um problema muito grande essa questão de falsos profetas e falsos tudo, né?
No Brasil, acho que o que mais tem é falso, pessoas relacionadas à religião. Então, tem que se tomar muito cuidado na maneira com que se relaciona com essas pessoas no quesito civil, dia a dia, principalmente se é uma pessoa que ela constantemente fala que ela quer trazer mensagens, quer trazer sonhos, quer trazer explicações. Tá ok? Então, isso é complexo. Sonhos com pessoas falecidas. Existem pessoas que dizem que podem ser as Neshama das pessoas que vêm comunicar, vêm falar alguma coisa, porém, nós não podemos confiar nisso, tá bem? Não podemos confiar em qualquer opinião que seja que sonhemos com uma pessoa morta. Nem dar ouvido, nem dar crédito, e deve se procurar esquecer esse tipo de sonho. Quando ele dá uma instrução. Quando não, é só um sonho simples, veio fazer um carinho em tal pessoa, veio falar tal coisa, tudo bem. Existe uma coisa, Ricardo, que se chama, Edson, desculpa, que se chama jejum sobre sonho ruim. Então, se uma pessoa ele tem um sonho ruim, ele teve um pesadelo, que faliu a empresa, que ele foi mandado embora, e tem pessoas que jejuam a primeira metade do dia, tá bom? Ou o dia todo. Em geral, é a primeira metade do dia. E não precisa levar para um rabino, só se for um sonho que realmente mexeu com você, pode levar para um rabino, tentar conversar com ele. E tem pessoas que às vezes acabam dando muito valor para o sonho, e a gente tem que lembrar que tudo vem de Hashem. Hashem tem o controle de tudo e de todas as coisas. Nem mazalot, não existe sortes no mundo, não existe magias no mundo, não existe nada que possa ser superior à vontade do Criador sobre nós. Pois bem, na semana que vem, nós prosseguiremos nosso shiur, falando também de espíritos, magia, necromancia, todo quanto é tipo de prática mística, mesmo dentro do judaísmo, tá ok? Cabalá mística, cabalá prática e tudo esse tipo de tema, porque as pessoas se iludem achando que dentro do judaísmo se pode fazer uma coisa. Mas é judaico, então pode. Aí a mística é judaica, então pode tudo. Não, não pode tudo não. Tá ok? É muito sério isso, seríssimo, seríssimo esse tema, que as pessoas acham que porque a pessoa está de kippah e tem barba e está falando bonito e fala muita palavra em hebraico e sempre foi judeu e isso, aquilo, essa pessoa pode ser ouvida em alguns temas espirituais, e essas pessoas não têm noção do estrago espiritual que elas fazem em pessoas que estão iniciando no judaísmo, ou mesmo dentro do judaísmo. Tá bem? Então é isso. Shalom, shalom a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos. Amanhã vou concluir o nosso shur e não saiam da sala. Nós continuaremos explicando algumas coisas ainda.